Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fausto Araújo. Bom, vamos a mais um tema. E esse tema foi um tema que eu já estava pensando já há alguns dias, já há um tempo. E hoje eu falei com o irmão a respeito de algo relacionado a isso que nós vamos falar aqui. O tema de hoje é o seguinte, irmão. Pastor pode ser assalariado? Esse tema, infelizmente, irmão, é um tema, eu considero um tema não tão polêmico, um tema simples, mas as pessoas conseguem fazer polêmica em cima de coisa fácil de entendimento. Seria somente consultar as escrituras. Por isso que eu já digo desde já, pega a sua Bíblia aí, você, um pedaço de papel, uma caneta, para o vídeo aqui, pega lá, faz a anotação desses versos e depois você lê com cuidado, que eu acredito que as passagens são bem ricas e você vai agregar mais conhecimento para você, para quando você vê alguém falando coisa contrária. Pelo menos para o seu entendimento, às vezes nem para defender, porque é algo que às vezes nem necessita. Vamos lá, irmãos. Por que esse tema me veio à mente? Porque eu vi muito pastor sendo atacado. A gente tem que entender uma coisa, irmão. Existe mercenário? Irmão, não é pouco. São muitos. Tá? São muitos os mercenários que tem por aí. Tá? Muito pastor sem vergonha. Tem esses, não são todos também, mas esses pessoal itinerante aí que fica jogando, vai pra praia jogar bola, fica no videogame o dia todo e à noite quer pregar mensagem e ganhar o seu dinheirinho aí, porque pregou 40 minutos, meia hora, quer ganhar um dinheiro. Infelizmente, por causa desses, a gente se depara com essas questões de se pode ser ou não assalariado, tá? Então vamos lá, eu quero falar especificamente do pastor, tá bom? Não estou negando aqui que existe muito pilantra sem vergonha, que tem ganhado, tem feito fortuna com isso. Isso porque, em parte, o povo também permite que isso aconteça, tá? Vai atrás, promove esse tipo de coisa. Mas vamos ver o que a Bíblia realmente diz. Eu quero começar pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Se alguém tem que falar alguma coisa ou dar um parecer, tem que ser o parecer segundo a palavra de Deus e segundo as Escrituras e não aquilo que eu acho, o que eu penso. Então a primeira passagem que eu vou estar lendo Lucas, capítulo 10. Como eu falei, se você ainda não pegou lá, pare o vídeo, vai lá buscar sua Bíblia, sua caneta, seu lápis, anote aí. Lucas 10, do 1 ao 8, tá? Eu vou estar lendo. Se você quiser ler mais um pouquinho, fique à vontade. Mas eu vou estar lendo essa passagem. Diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou diante de sua face, de dois em dois, todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ele dizia: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Verso 3: Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Não levei bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Aí, verso 5: E se qualquer casa que entrardes primeiro, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Aí, verso 6: E ali que houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Agora começa essa questão que nós vamos tratar aqui, no verso 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então você pega aí Lucas, capítulo 10, leia, verso 7 e verso 8. Eu vou repetir. Ficai na mesma casa. Suponha, se ele está numa região, né, numa cidade, num bairro, vamos colocar assim, é para ficar numa mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Quer dizer, o que a gente compreende com isso? Comendo e bebendo do que eles tiverem, digno é o obreiro do seu salário. Pronto, o obreiro tem direito a um salário. Ponto. Já está aqui. Não andeis de casa em casa. Não andeis de casa em casa, ele quer dizer, não fique numa casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro, comendo e bebendo. Quer dizer, se estabeleça em uma casa e fique nela e vá visitar e pregar o evangelho na circunvizinhança. O que já faz tropeçar aqui, irmãos, deixa eu fazer um comentário um pouquinho fora, mas o que já faz tropeçar muitos é artista gospel, né?
que pede hotel 5 estrelas, e frutas não sei o que, e toalhas, e o hotel tem que ter isso, e tem que ter aquilo, e as exigências são das mais variadas e gritantes. Mas ele fala assim, ó, ficar na casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. E não é para ficar de casa em casa. Põe lá nessa casa aqui o pessoal é mais pobre, não está me oferecendo muita coisa, eu vou para uma casa de alguém que é mais abastado. Jesus fala assim, não faça isso. Comei do que for oferecido. Então, mas o verso 7 deixa bem claro, diz assim, digno é o obreiro do seu salário. Bom, o próprio Cristo passou essa instrução e deixou isso como instrução. Você falar que um pastor não pode ser assalariado, já esbarra nisso aqui. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele ensina. Eu vou ler agora 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1 em diante, tá bom? Que ele está falando sobre esse tema. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi Jesus Cristo nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para os que me condenam. Não temos direito de comer e beber? Ele falando sobre essa questão de salário, a ser assalariado, de poder receber aquele que trabalha na obra do Senhor. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Opa! Aqui já está dizendo que Cefas era casado e ainda levava a esposa para acompanhando ele. Pelo menos é o que dá, se entende, né? Dá para se entender isso. Ele diz assim, ó, não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro. Então já barra em outra doutrina aí. Mas vamos seguir aqui. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Ou seja, os apóstolos deixaram de trabalhar para poder fazer a obra do Senhor. Leia aí, 1 Coríntios, capítulo 9. Só lê o capítulo que você vai compreender isso. Ele diz assim, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Vocês podem, a gente não pode. Aí ele diz assim, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Ou seja, quem cuida de ovelhas vai se alimentar do que a ovelha produz. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Ou quem vai para uma guerra às suas próprias custas, né? O que milita à sua própria custa. Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado de bois, ou seja, o boi que está trilhando o grão. Se cair grão, ele pode comer esse grão. Aí Paulo fala assim, mas Deus está cuidando de boi? Não, ele está falando dos obreiros. Aí no verso 13 diz assim, não sabeis vós, os que administram do que é sagrado, comem do que é do templo. E os que continuam estão junto ao altar, participam do altar. Assim, verso 14, ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho, vivam do evangelho. Esse pessoal que é contra, uma boa parte aí, irmãos, não cuida de gente, não cuida de ovelha, não cuida de igreja, não tem responsabilidade, estuda pouco para fazer discórdia, para causar discórdia. E eu não estou lendo outra Bíblia, senão a Bíblia que nós carregamos a cada culto. Então, consulte Lucas capítulo 10 e com 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 em diante, tá bom? Eu quero falar sobre as incumbências básicas do pastor, né? Ele tem que pregar o evangelho, a Bíblia diz que se é pastor, prega, né? Ele tem que ensinar a igreja. A diferença entre o diácono e o pastor são as duas principais administração da igreja geral, do pastor, e do ensino.
é responsabilidade do pastor. Então ele tem que pregar e ensinar, tá? Ele precisa elaborar estudo, ele é responsável por essa área, a igreja precisa ser instruída, não é uma escolha do pastor, ele precisa ser capaz de instruir ou alguém, ou outro presbítero, alguém da liderança ali lá que ombreia com ele, tá? Para poder ensinar o povo. Então ele tem a obrigação de aconselhar, ele tem a obrigação de fazer visita, ele tem a obrigação de formar novos líderes, ele tem a obrigação administrativa da igreja. Ele faz visita, ele administra toda a igreja. Aí eu falo, uma pessoa que não recebe salário, ele vai fazer isso como? Como que ele vai cuidar de uma igreja, embora eu conheça muito pastor que não recebe salário e que deveria estar recebendo na minha concepção. Mas por a igreja não ter condição, ele não recebe. Mas ele tem que se virar, como diz o pessoal aí, tem que se virar nos 30 para poder desenvolver. Mas ele tem que estudar. Ele está cuidando, ele prega continuamente, então ele tem que estar lendo, ele tem que estar estudando e ele precisa de recurso e tempo para fazer isso. Ele tem que fazer visita e passar instruções nessa visita, ele precisa se preparar, ele cuida da parte toda administrativa da igreja, fora as mensagens. Quem sabe preparar uma boa mensagem, meu irmão, sabe que não é uma hora ou duas sentado que você vai preparar uma boa mensagem, tá? Para aqueles que estão criticando, eu estou falando de pastor sério, tá? Gente que leva a sério o que faz, que cuida e tudo mais. Se você critica, você deveria também criticar o Senhor Jesus, porque ele também, tanto os apóstolos como o texto que eu li, e o Senhor Jesus, ele vivia de ajuda, tá? De ofertas, de dízimo, de oferta, como você preferir. Lucas, capítulo 8, Lucas também, capítulo 8, do 1 ao 3 diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, agora preste atenção, verso 3, e muitas outras que o serviam com seus bens. O próprio Senhor Jesus saía com mais 12. Tá? Eu só peguei essa passagem, existem outras passagens que fundamentam essa ideia, mas para aqueles que ficam criticando e não cuidam de gente, e não tem responsabilidade com nenhuma com a igreja, falar que não pode. Gente, eu não estou aqui eximindo os picaretas, aqueles que estão fazendo fortuna com isso, tá? Porque quem faz show e você que banca isso aí é você. Porque eu não vou para show. O camarada fala que tá adorando a Deus, servindo a Deus, cobrando R$100 numa portaria de qualquer lugar aí, falando que tá... Meu amigo, tá? Tô falando pastor sério. E pastor sério, irmão, pra mim, na minha concepção, não tá na televisão, tá? Deixa eu já te apresentar meu ponto de vista. Pastor sério não tá na televisão, tá? Porque condenar pecado, como a Bíblia diz que deve ser condenado, ele não ia ter visibilidade na televisão. E o dinheiro que se investe em televisão, na minha concepção, é muito... Na minha concepção não, é fato, né? É muito, muito alto. Se ele tivesse investindo esse dinheiro em fazer missão, se ele tivesse investindo esse dinheiro em abrir escolas, seria muito mais produtivo. Mas não sou eu responsável por isso. Então aqui diz Lucas 8, verso 3. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então se você tiver que criticar, critique também Jesus e os apóstolos por causa de receber um salário. O próprio ensinamento diz, digno é o obreiro do seu salário. Agora, irmãos, existe também, o pastor ele deve buscar o equilíbrio nessa questão. Por quê? Porque tem lugares que não tem recurso. Tem lugares que não tem recurso. Irmão, você pode falar assim, esse rapaz aí está gravando um vídeo, né? Esse moço aí está gravando um vídeo, porque ele deve receber salário. Irmãos, eu trabalho, para quem me conhece, aí pode deixar um comentário embaixo e pode comentar se isso é verdade ou não, tá? Ou reafirmar. Eu trabalho em 2 empregos e não recebo nada da igreja. E não peço nada para a igreja. Pelo contrário, se eu puder colaborar, eu colaboro com certeza. Tá? Acrescentando e não tirando da igreja. Eu acredito que se o pastor ele está num momento que ele consegue
se bancar, né, se manter e pastorear, é bom. Mas a igreja tem que ter a concepção, se ele precisar, ela que tem o dever de socorrê-lo. A principal pessoa a socorrer tem que ser o seu pastor. Tá? Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 3,8, para os mercenários da fé aí, que vai numa igrejinha com 20 membros, 30 membros, e ainda quer sair de lá com dinheiro depois de uma mensagem pregada. Nem de graça comemos pão algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos dia e noite para não sermos pesado a nenhum de vós. Então não seja pesado a igreja local, que paga o aluguel às vezes, que precisa de uma garrafa de água lá para quem chega e tudo mais, para manter a organização. Então eu acredito nisso. Se Deus me deu 2 empregos, eu consigo manter e colaborar com a obra de Deus. Eu não vou ser pesado a ninguém. Não critico quem recebe o salário. Esse é meu posicionamento. E a última passagem também que diz assim: os presbíteros que governem bem sejam estimados e dignos de duplicada honra, principalmente que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, aqueles que se dedicam. Aqui nós temos uma abertura para falar do presbitério. Uns que vão se dedicar mais à administração da igreja e outros que vão acabar se dedicando muito mais à questão do ensino, na doutrina, né? Na palavra, da doutrina. E principalmente os que trabalham na doutrina. Ou seja, você deve se lembrar principalmente daqueles que são... Porque para mim aprender, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito me faz lembrar, mas eu vou ter que ler livros, como o apóstolo Paulo pediu, quando estava preso, os seus livros. Eu tenho que ler livros, eu tenho que me dedicar. E não é pouco tempo. Então, irmãos, eu defendo a ideia do pastor assalariado. Tá? É bíblico, só se você pegar a Bíblia e rasgar tudo isso aqui que foi ensinado. Se isso aqui não for uma regra de conduta, então eu não sei o que é. Tá? Eu não estou aqui, mais uma vez eu vou repetir, sendo enfático e também enfadonho, eu tenho plena consciência que tem muito picareta por aí. Gente que não tem responsabilidade alguma e que deixou de trabalhar porque acha mais fácil estar à noite no culto. Tá? E isso é muito fácil de identificar, viu, gente? Isso é muito fácil, eu não vou falar agora, mas em outro momento, quem sabe. Pastor que não quer se dedicar ao ensino, a pregar e ensinar. É muito fácil de identificar isso, tá bom? Mas é para outro momento, para o vídeo não ficar longo. Deus te abençoe, te dê graça e discernimento e que pastor que pode ser assalariado, seja abençoado em nome de Jesus e louvado seja Deus por tudo, tá bom? Mais uma vez, meu nome é Fausto Araújo e muito bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé.